começar a entrevista, eu estou aqui com um grande músico, o Anísio Melo, que faz um trabalho voltado para o jazz, para o blues aqui em Manaus, e desenvolve uns trabalhos muito legais por todo o Brasil, levando a cultura aí. E para quem não... Posso citar alguns exemplos de marcas como Dragon Ball Z, Dog Funny, né? Dog Funny, Mega Man, que é lá o game da Nintendo, né? Que teve animação também, né? E, enfim, Anísio Melo. Anísio, obrigado por aceitar o convite, por participar desse bate-papo aqui. Eu que estava agora há pouco acompanhando aqui o ensaio dele em um dos projetos que ele desenvolve. Anísio, fala pra gente um pouco da tua história, como começou aí a tua carreira de música. Bom, eu sou músico profissional desde 1981, você faz um tempinho, né? Assim, comecei a estudar com 5 para 6 anos de idade piano, parei um pouquinho já mais adolescente, lá próximo dos 15, eu comecei estudando contrabaixo. E de lá para cá eu toco contrabaixo, normalmente, assim, atualmente nos projetos eu toco baixo, o fretless, elétrico, acústico e vocal, que eu canto também, né? Aí foram vários trabalhos, assim, daí no decorrer eu toquei heavy metal, toquei com o pessoal do Viper, de outras bandas no começo do metal, né, assim, e tinha minha banda que era o Excalibur, e depois fui fazendo outros trabalhos, gravando também com música regional, produzi aqui no começo dos anos 90 o Raízes Caboclas, um álbum chamado Cantos da Floresta, que ficou assim, bem conhecido dentro do circuito da música regional aqui, né, e depois fui, a partir dos anos 90, meio dos anos 90, eu fui convidado para substituir um maestro que era o Caetano Zama, foi um dos músicos que fez aquele show inaugural da Bossa Nova no final dos anos 50 no Carnegie Hall em Nova York, né, com Tom Jobim, Oscar Castro Neves, uma série de pessoas, que ele era na ocasião diretor musical da Alamo, que é a segunda maior empresa de dublagem do Brasil, né, depois da Herbert Richards na época. Sim. E eu fiquei 10 anos como diretor musical da Alamo, no período que eu morava em São Paulo, né? E dessa época a gente fez um monte de coisa, foram mais de 600 versões escritas, né? A versão do espanhol, do inglês e do francês, e gravando os vocais também, com uma equipe muito enxuta, assim, que eram quatro cantores, assim, incluindo a mim também, né? 2 vocais masculinos, 2 femininos, e gravando, assim, daí teve o Bob Esponja, o Mega Man, os anjinhos. Você vai fazer alguma demonstração pra gente? Quer ver, por exemplo, tem uma das coisas divertidas, né, da música infantil são as vozes caricatas, né, em que você tem que ter uma voz um pouquinho meio de borracha, se amoldar ao que foi feito no original e reproduzir, né, aquela imitação de uma voz que não é a tua voz natural, o teu timbre cantando num show, por exemplo, né. Tem o Mundo de Bob, por exemplo. O Mundo de Bob tinha um menininho com uma imaginação fantástica, era o Fantástico Mundo de Bob, né? E ele é um menino de 8 anos, então eu tinha que cantar com um padrão de voz semelhante ao do dublador, que já fazia uma voz caricata, né, caracterizando aquela voz infantil, e cantar dessa forma infantil, né? Então ele era fanático pelo tio dele, o tio Ted, tinha um blues, que era assim: acordei de manhã, pulei da caminha, estava com saudade, mas nada do tio Ted. O que fazer? Daí entrava um coral. O que fazer? Saudade do tio Ted me faz sofrer. Então tinha esses vocais assim diferentes, né? O Bob Esponja também, né? Que era uma música lá do Texas. No caso do Bob, quase todos os episódios tinham música. Do Bob Esponja era ocasional, né? Fiz um ou outro, tinha uma lá: eu quero estar no Texas. Eram vozes assim, todas estranhas, né? Engraçadas, né? Dentro do humor da personagem. E o mercado para isso hoje, Anísio, como é que está o mercado de 2014 para o mercado de 10 anos atrás? Como é que... Olha, eu encaro que esteja cada vez maior. Maior por quê? Porque com a televisão aberta, você tem uma necessidade de mais profissionais para prestar serviço para esse tipo de conteúdo, né? Então são músicas que se coloca a versão brasileira, então existem mais estúdios de dublagem. Antigamente era uma coisa que demandava um estúdio com um aparato muito maior, e hoje com o advento da música digital, das tecnologias, né? Hoje você praticamente com
um MacBook Pro, vamos fazer já propaganda logo mesmo, não trabalho para Apple, mas assim, você com um bom computador, uma placa de som adequada, bom microfone e uma sala silenciosa, você consegue fazer a produção de um álbum com qualidade, né? E no caso da dublagem, que demanda menos ainda, é assim, um bom microfone, uma sala e os profissionais, naturalmente, né, os dubladores ou os músicos que façam essa parte musical, você consegue realizar uma produção. Legal. É tranquilo assim. Cada vez mais se vê nos créditos na televisão, no final, o nome de novos estúdios, né? Antigamente era AIC São Paulo, Herbert Richards, Alamo. Hoje isso está mais pulverizado, o que acaba sendo benéfico, né? Porque ganha o mercado com a variedade de profissionais, ganha o espaço do profissional, ou seja, mais profissionais podendo mostrar o seu talento, a sua qualidade. O segmento se fortalece também, né? Eu acho que sim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho aquela preocupação da competitividade. Ah, fulano vai tirar o meu espaço. Eu acho que existe espaço para todo mundo que tem profissionalismo, qualidade, cuidado em elaborar um trabalho bacana, né? Então, assim, eu recebi inclusive convite para trabalhar isso na época que eu estava na Alma, para trabalhar na parte de controle de qualidade da Disney, aqui no Brasil, na época que eles estavam implementando o Disney Channel. Mas eu optei por continuar apenas sendo um prestador de serviços, assim, porque eu já tinha o meu estúdio de gravação e aquilo faria com que eu parasse de produzir as músicas, porque na verdade eu estaria só fazendo o controle de qualidade que outras pessoas fariam, né? Eu não ia poder, naturalmente, eticamente, eu estaria impedido de julgar a qualidade do meu próprio trabalho, né? Eu não poderia produzir as músicas e controlar a qualidade delas dessa forma, né? Então eu optei por continuar e inclusive continuei trabalhando para a Disney. O Doug é um dos exemplos, né, Doug Funny. Do Doug Funny, que tinha aquelas aquelas vinhetas assim, e as músicas que eram as músicas dos Beatles, né, que o pai do Doug tinha sido músico na adolescência, então a banda retornou, né, tinha toda aquela Pet Maionese e as músicas, Squish, né? Eu lembro lá. Já o Fred, né? O Revinho que era o inimigo do Doug, né? Sim, o azul, né? Que era o Skitter. Skitter, isso, Skitter, Então, muito legal. E foram vários desenhos também, o Bump é Demais, o Dudley o Dragão. Nossa, foram mais de 600 versões, assim. Bacana. Que a gente fez pra TV nesse espaço de 10 anos, assim. Legal. Legal, Anísio. E o Anísio Melo, músico, instrumentista. Tu desenvolve projetos voltados para jazz, para o blues, aqui em Manaus, no Brasil inteiro. Sim. Né? Fala pra gente um pouco desses teus projetos, desses teus movimentos aí que tá tomando teu tempo, ganhando teu tempo, pegando a tua dedicação. Como é que tu tá trabalhando isso aí? Bom, acima de tudo com muita diversão. Eu me sinto uma pessoa privilegiada porque eu posso fazer o que eu gosto. E na verdade eu acho que qualquer pessoa pode fazer o que gosta. É uma questão de livre-arbítrio, assim, você assumir as rédeas da tua vida, do teu destino. Você tem uma música, você tem uma oportunidade muito bacana de compartilhar as coisas que estão dentro do teu coração, a tua expressão artística com as pessoas, a tua verdade pessoal. Tem a ver com a sua essência como ser humano, como ser criador também, né? Usar a tua criatividade e mostrar, dividir com as pessoas isso, né? É uma maneira de você ser uma lente do mundo, né? Como você enxerga o mundo e traduzir aquilo por meio de um veículo. E esse veículo é a música. E o instrumento é a tua voz, o teu canto, a sonoridade dos teus instrumentos, a estética, o estilo que você usa. No caso, eu gosto muito do blues, do jazz e da música instrumental brasileira também. Tem alguns projetos. Eu tenho um trabalho com trio, quarteto, que normalmente eu me apresento aqui em Manaus, em alguns lugares fixos. Existe o Jack and Blues, existe o Bistrô Mon Plaisir e várias outras casas que também, e alguns eventos também da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Estadual. Quando existe uma pauta, eu me inscrevo como qualquer cidadão para os editais, e se houver interesse, né, no projeto que eu estou apresentando na ocasião, eu for contemplado ou com a premiação ou com uma data, eu vou lá, contrato
músicos adicionais, se necessário. Normalmente eu trabalho com trios e quartetos fixos, né? Eu trabalho com o Rodrigo Andrade na guitarra, o Enéas Nascimento, o Josias Júnior, o Leonardo Pimentel, em algumas ocasiões com o Célio Vulcão de piano, ou César Serafim, então, o Abner Viana, o Ítalo Jimenez, são vários músicos que já fazem assim, parte de um núcleo jazzístico aqui em Manaus, né? Então existe um projeto chamado Terça Jack Jazz, que todas as terças-feiras uma banda diferente se apresenta no Jack and Blues, ali fica na Rua Nova Palma, quase esquina com a Rua Pará, ali no Vieira Alves. Então toda terça-feira existe essa programação. Então acaba sendo a gente acabou criando alguns polos, né, de locais em que o público que gosta do jazz, do blues, ou até da música pop, eu gosto muito de Beatles também, né? Mas eu costumo apresentar, assim, além dos meus trabalhos autorais, né, as músicas que eu componho, porque eu também componho nessa linha do jazz e do blues, músicas com versões e leituras diferentes, do Beatles orientado para o lado jazz e blues. Porque na essência a música pop, ela é muito simples, né? E o que a gente vê essa música dançável, groove, ela tem todo um DNA rítmico na África. Então o que você vê do rock, do blues, do samba, da música caribenha, todo vem um componente africano, que misturou com o quê? Com outros continentes, o continente europeu, o continente americano, e deu músicas originais. Quando você vê a salsa, você vê o jazz, você vê o samba, você vê o chorinho, todos eles, todos eles você vai ver esse componente. Então a música africana, até a estrutura de melodia, essa música afro-americana no caso, ou europeia americana, ela tem a ver com essa essência do dançar e a melodia também. As escalas são muito semelhantes, que se eu não vou entrar muito nesse terreno da estrutura, porque fica muito técnico, né? Mas tem muito a ver. A música popular mundial, ela é basicamente em cima de uma escala, chama-se pentatônica. Em cima dela se faz muitas coisas, que são 5 notas, de 8 notas principais do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E dali você escolhe algumas notas e algumas variações. Algumas variações. E a melodia fica muito em cima disso. Só que as combinações são infinitas. E aí vai a riqueza da música. É engraçado que é até um paradoxo, eu acho isso, porque é um limite. Você tem 5 notas para explorar. É um limite. Mas ao mesmo tempo é limitado, porque você faz várias combinações. As combinações são várias, porque além de você ter uma combinação melódica, né, você tem a combinação do ritmo, você tem a combinação da harmonia, que é como agrupar essas notas simultaneamente num acorde. Acorde até tem a ver com o quê? Com acordo. Como é que essas notas se harmonizam? O estudo dos acordes se chama harmonia em música. É justamente isso, buscar uma maneira harmônica, uma maneira que combine bem. E além disso, os timbres. Quando a gente coloca 4 pessoas cantando, as notas podem ser as mesmas, mas cada uma vem com um timbre, é a sua assinatura pessoal. E nos instrumentos é a mesma coisa, uma guitarra, o contrabaixo, um piano, um saxofone, os instrumentos todos de percussão, piano, todos eles vão ter cada um a sua peculiaridade, né? Então isso que enriquece. E um outro instrumento que é fantástico, que é o silêncio. Se fala muito na nota, mas tinha um músico, o John Cage, que ele falava assim, que a música ela é um conjunto de silêncios, que nos intervalos desse silêncio, quando for conveniente, não atrapalhar, você insere algumas notas. Então, assim, é o contrário do que se pensa naquele universo barulhento do olha, precisamos colocar um instrumento aqui para preencher. Daí, já vieram falar para mim isso na hora da montagem de um arranjo coletivo. Eu falei assim, cara, mas se a gente preencher esse espaço aqui, esse instrumento que está sendo tocado não vai ser ouvido. Ele falou, que instrumento? Eu falei assim, o instrumento do silêncio. O silêncio, ele dá um respiro na música. Então, às vezes você tem um silêncio, quando entra um instrumento ali, pô, você abriu, você descortinou um novo cenário, a pessoa está ouvindo ali e fala, olha que legal isso que aconteceu. Você vê isso na música eletrônica também. Tem um momento ali que o músico da música eletrônica, que a gente tem um projeto também, né, com o José Júnior e a Nath Veiga, que é o Tacapeia, e é muito bacana, porque se trabalha o eletrônico com o orgânico. Então você tem umas horas que
vale a pena tirar a mão. Tira a mão do instrumento. E eu fico ouvindo o desenvolvimento daquela levada que o DJ fez a colagem sonora, que o baterista parou de fazer o groove junto com ele e está só fazendo uma intenção de percussão, se cria uma nova paisagem sonora. Então é como se a gente estivesse pintando um quadro a 3 mãos ali, né? Então isso é muito bacana, é como se fosse um som visual, né? Você visualiza uma cena só que através de notas, né? E não de imagens, né? Não somos fotógrafos, não somos pintores, mas cada um vai fazer a sua paisagem com as ferramentas que tem à mão, né? Perfeito. E esse cenário, Anísio, particularmente falando aqui de Manaus, tu acha que tem se fortalecido com esses movimentos de grupos mais pautados para a parte instrumental? Tu acha que os músicos já estão começando a pôr, isso aqui é interessante? Tu acha que a música instrumental está começando a se tornar mais valorizada, mais procurada? Olha, eu acho assim que existem vários eventos que contribuem simultaneamente, né, para que isso aconteça. Eu acredito que sim, que existe um cenário instrumental bem interessante aqui em Manaus, no Amazonas especificamente. Posso até citar, existem trabalhos como o Jazz Verde, Blues na Floresta, o trabalho solos de músicos como o Miquel Pinheiro, que é um grande contrabaixista, o trabalho do Abner Viana, que é um cara que tem uma formação muito sólida, até academicamente falando também, além da sua experiência. Trabalhos como, por exemplo, do meu querido amigo radialista Humberto Amorim, que tem a banda All That Jazz, então, que é voltado já para o jazz tradicional, com quase um grande tributo ao Frank Sinatra, né, o Blue Eyes, né? Então, existe assim, projetos assim, por exemplo, programas de rádio como o do Humberto Amorim, que, se não me engano, tem de 15 a 17 anos no ar. Então, assim, existe uma continuidade, uma periodicidade em que se vê sempre shows. Semanalmente tem o projeto do Jack and Blues. No Mon Plaisir eu faço com o Rodrigo Andrade hindu também, com esse repertório do Beatles and Jazz, as músicas autorais. Então, houve outros bares também, ocasionalmente se abrem também assim, os espaços. Existe também um evento da Secretaria Estadual de Cultura, que é o Festival Amazonas Jazz, que é muito bacana também, o Rui Carvalho, que é o diretor desse projeto, em que se traz músicos do cenário internacional do jazz, como Ron Carter, Toninho Ferragutti, já da cena brasileira, assim, que um cara que eu tive a oportunidade de produzir um trabalho com ele também, um acordeonista maravilhoso, tem um fraseado do jazz e da música brasileira, né? Então, assim, já existe uma cena e uma possibilidade de intercâmbio desses músicos de todo o Brasil e de fora do Brasil com os músicos daqui. Isso é inspirador e acaba alimentando o quê? Um novo vocabulário, indicativos de uma nova mentalidade. Isso que eu ia falar, tem até a questão educativa também, claro, para o povo, né? O pessoal passa a perceber aquilo como uma coisa boa também. Existe a formação aí no caso, muito bacana, que é a formação de público, um público que conheça. Muitas vezes você não tem tantas pessoas ouvindo jazz de uma forma tão massiva como você tem ouvindo outros artistas. Por quê? Porque isso também não é colocado massivamente nos meios de comunicação. Então, se você tivesse, digamos, eu acredito que se você tivesse a mesma exposição de mídia de um gênero como o jazz, ou gênero como o rock, o forró, o pop, o blues, o funk, soul music, né, e outros mais, e todos os ritmos brasileiros, se você tivesse isso de uma forma mais igualitária, uma oportunidade maior, eu acho que o público ele ia ser brindado com o quê? Com uma opção maior. Muitas vezes só não se curte determinados sons, não por serem elitizados ou difíceis, não, é simplesmente porque não se tem acesso. Então, se você liga a televisão num domingo à tarde e só toca um determinado gênero musical, ou 2 ou 3, uma coisa polarizada, o que acontece é que culturalmente o povo se empobrece. Porque ele fica limitado a 3, 4 gêneros musicais. E existe qualidade em todos esses gêneros populares, bem populares, os mais popularizados hoje. Mas existe coisa muito bacana e divertida em outros gêneros. Só que existe um espaço menor. Então acho que cabe ao músico, cabe
A iniciativa privada, cabe a governo, se estiver dentro de um contexto de política cultural dele, por que não fomentar e colaborar para que isso aconteça cada vez mais. Ganha o público, ganham os artistas que vivem exclusivamente desse trabalho e ganha a cultura no povo, porque as pessoas acabam sendo brindadas com uma variedade e uma riqueza maior. Mostram que a música não se restringe àquilo, que ela tem vários matizes, muito espaço para isso. Né? Ganha todo mundo. Né? Legal. Legal, Anísio. Eu achei interessante uma coisa que a gente vinha falando nos bastidores, é que a tua família tem uma tradição artística, né? O teu pai era artista plástico, não é? Escritor. Então, o Anísio Melo, né? Eu sou Anísio Melo Júnior. Né? Interessante, cara. Minha avó também era Esther Melo, ela foi professora de artes, estudou, abriu em 1919 uma escola de pintura, que era a Escola Cristo Redentor, ali na Joaquim Nabuco, em frente à Beneficente Portuguesa, e deu aula de 1919 até 1976. Ela era uma menina, filha de um comerciante, que ganhou um bom dinheirinho na época da borracha ali, e que ele investiu na educação dos filhos. E ela falou, olha, eu quero conhecer a arte, eu quero conhecer a arte, eu quero estudar isso. Daí ela foi a Paris com 2 primas e viajou por mais de 6 meses e conheceu e teve acesso a estudar com ateliês, em ateliês de quem? De gente como Braque, Picasso, ter acesso a essas pessoas, a conversar com elas e beber na fonte. Voltou encantada, né? Legal. E resolveu estudar, estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, se formou, retornou a Manaus e deu aula de 1919 até 1976, quando ela faleceu. A escola ficou fechada há 10 anos, a Escola Cristo Redentor, que ela fundou, e 10 anos depois, quando meu pai se fixou novamente em Manaus, ele passou de 52 a 87, aproximadamente 86, em São Paulo, né? Assim que se casou, foi para São Paulo, e daí abriu a escola e já com o nome de Liceu de Arte do Amazonas Esther Melo, em homenagem à mãe dele, minha avó. Né? E pegando esse gancho, tu tem um outro projeto, que é um instituto, é isso? Sim, desde 2008, quando meu pai faleceu em 2010, mas desde 2008 nós formamos um instituto cultural, que se chama Instituto Cultural Anísio Melo. E esse instituto ele tem uma missão, que é o quê? É estabelecer uma ponte cultural entre os artistas do Amazonas e os artistas do Sudeste, principalmente a região de São Paulo, onde eu tenho uma residência, tenho uma casa, moro há 5 anos e meio aqui em Manaus, mas essa casa é a sede do Instituto Cultural. Então, dentro de lá eu viajo, assim, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, além de fazer os meus shows, que é o que garante justamente, eu faço isso tudo com recursos próprios, né? Não tenho subvenção, nem convênio ainda com nenhuma instituição governamental. Então, eu faço essa ponte e a ideia é levar artistas daqui para se apresentar com regularidade, não como aquele evento assim isolado de vamos fazer um arrastão cultural e vamos levar 5 artistas, fazer um barulhinho e voltar para cá. Não, abrir um canal de comunicação permanente. É como uma propaganda. Se você coloca faz uma bela propaganda, uma produção maravilhosa e coloca uma inserção nacional, ela aparece, mas não vai ter tanto efeito. Mas se você fizer isso 300 vezes, aí o que acontece? Existe uma fixação da informação. E a ideia é fixar na cabeça das pessoas no Brasil que existe uma cena cultural muito bacana, muito variada e que não precisa atender a determinados estereótipos, como por exemplo, no Amazonas se toca boi. Eu falo, não, no Amazonas se toca boi, se toca rock, se toca samba, se toca jazz, se toca blues, se faz arte. Existem bons artistas na parte das artes visuais, existem bons escritores, e nem todos que sejam radicados fora daqui, mas pessoas que moram aqui por opção, por afinidade, e que também têm um bom valor. Então eu acho assim que é mostrar essa ponte. Por exemplo, eu passei minha vida, 45 anos praticamente, morando em São Paulo, mas sempre viajando aqui, porque as minhas raízes estão aqui. Meu pai é de Itacoatiara, minha mãe é de Irunepé, minha família quase toda reside, 80% da família reside em Manaus.
Então eu acho assim que onde você está é uma opção por afinidade, por se sentir bem, por gostar, mas é uma base, como qualquer cidade, é uma base para você se projetar para qualquer região do mundo e levar a tua arte, o teu trabalho, o teu amor pelas coisas que você faz e compartilhar esse amor que você faz. E como é que é o critério para o pessoal te procurar para se enquadrar nesse instituto? Como é que funciona? Vamos supor, o cara é artista e quer falar com a Anísio Melo para tentar fazer um trabalho com base nesse projeto. A minha postura em relação assim, a receber propostas de parcerias, parcerias estratégicas ou elaborar projetos é a mesma que o meu pai teve em vida, de uma maneira só que fazia de uma maneira mais informal. É assim, a minha porta está aberta para qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo e falar um pouco do seu trabalho e mostrar. Eu também ajudo no desenvolvimento de carreiras artísticas, mas aí como um coaching. Então, e nessa atividade cada pessoa tem uma necessidade específica, né? Então a ideia, no caso do Instituto Cultural, ou até como essa atividade de coaching que eu desenvolvo, é empoderar, ou seja, desenvolver as potencialidades de cada um. Então, a pessoa o cara é um músico, é um artista, gostaria de se apresentar fora. Vamos conversar, vamos ver qual é a melhor maneira, elaboração de um projeto, busca de uma captação de recursos através de um patrocínio. A ideia é colaborar para que a pessoa possa mostrar o seu trabalho. Eu acho assim que é importante a pessoa ter uma atitude mental empreendedora. Não esperar que alguém te dê o peixinho na mão. Olha, você não vai engasgar com essa espinhazinha do jaraqui, viu? Mamãe vai tirar o peixinho, vai fazer aviãozinho, vai catar, e já está ticadinho, vai ticar aqui, vou fazer ali, vou fazer aviãozinho na boca. Gente, acabou isso. Esse mundo em que se sonha com o mecenas que vai te bancar, vai te levar no colo, porque você tem um talento abençoado, isso é uma grande ilusão. Eu acho que o que você tem que ver é o seguinte: você tem qualidade, você tem um talento. O talento é algo como assim, você é um diamante, mas você pode ser um diamante lá embaixo da mina, enterrado sobre milhões de toneladas de minério, ou você ser um diamante que foi colhido aqui à luz da terra, foi burilado, lapidado e se transformou num lindo diamante, valorizado. Então, só que algumas coisas alguém pode burilar, ou seja, você buscar um profissional que possa te ajudar a melhorar o aspecto do teu trabalho, da tua forma, que são os produtores musicais e são os professores de música. Então, o profissional, o artista, não basta só ter o talento iluminado e ser criativo. Ele tem que fazer a lição de casa. Ele tem que... É músico? Estude música. É pintor? Aprenda a desenhar, aprenda a pintar, conheça as técnicas, conheça os materiais. É fotógrafo? Conheça arte, conheça o olho, conheça um enquadramento, conheça a estética. Isso é, compreenda o seu veículo artístico para ser bom no que faz. Hoje, é tão fácil você colocar no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, trabalhos, divulgar, que quem não for suficientemente bom, eu acho que vai ficar para trás. Por quê? Porque existe hoje é mais fácil que o talento apareça. O que eu acho muito positivo isso. Isso acabou, digamos, de uma certa forma, democratizando o talento. Isso é, democratizando pelo menos a oportunidade de se mostrar, de que cada um mostre o seu talento. Então eu acho muito bacana isso. Então, agora é a hora do artista se conscientizar. Não espere que o governo seja uma mãe, que um empresário vá te carregar no colo. Você também tem que ter conhecimentos, formar equipes, unir-se às pessoas, mostrar o seu trabalho, ser proativo, ir à luta, ter lucidez, sabe, assim, a lucidez em todos os aspectos, assim, ter sobriedade ali, né, seja apolíneo, né, veja a beleza das coisas, mas seja espartano também, tenha seu método para trabalhar, seja pontual, seja educado, seja ético,
seja bem-humorado, sabe? Corra atrás, tenha energia, não espere, Perfeito. faça acontecer, né? Assim, acho que é importante isso. Ô, Nísio, show de bola tua mensagem. Eu acho que, assim como outras que eu já gravei aqui de entrevistas, a tua também chegou para somar muito acho que o enriquecimento cultural, empreendedor, não só do músico, mas para o artista, ou então para o próprio empreendedor, e independente de ser da arte ou não. Eu acho que o importante é você sempre estar, justamente ter essa lucidez para que você possa se comportar da melhor forma possível, porque é até atração, né? Quando você se comporta de forma séria, você vai adulto, você se junta a pessoas sérias também, que fazem um trabalho com comprometimento, as coisas tendem a chegar para você e o resultado também vai chegar. Se fala muito assim no marketing, nós vemos numa época de ter um olhar mercadológico sobre as coisas, né? Se fala muito sobre o marketing pessoal e algumas pessoas confundem o marketing pessoal com uma maquiagem pessoal, ou seja, faça a carinha de cordeiro mesmo e haja como um lobo. Bom, isso, perfeito aí a tua mensagem pra gente. Pra gente encurtar aqui, pra gente encerrar o nosso bate-papo, como é que o pessoal faz pra te encontrar? Para entrar em contato comigo, você pode entrar pelo telefone 92 8259 9919 TIM ou 92 9147 7648 pelas redes sociais. Anísio Melo Júnior no Facebook. É com S ou com Z? Anísio com S, Melo com 2 L's, Júnior por extenso, assim, Anísio Melo Júnior pelo Facebook. E eu estou à disposição para colaborar no que for necessário para ajudar os artistas, para fazer uma parceria, né, e desenvolver ações culturais. Eu acho que essa é a missão da gente. Legal. Bom, galera, essa aqui foi mais uma entrevista show de bola que eu tive aqui com o Anísio, que foi desde da música até a parte da locução lá do pessoal dos personagens, deu uma aula de empreendedorismo, de visão cultural. E eu espero que vocês também possam ter se empolgado o tanto quanto eu me empolguei com essa aula que a gente acabou de ter aqui. Vamos à luta! Beleza. Valeu, galera!